Unidade 2. Vida e Ambiente. Aula 5.2. Conteúdo: Sistema respiratório. Habilidade: compreender os órgãos do sistema respiratório, bem como seu funcionamento. Então vamos lá para o nosso sistema respiratório humano. Então, o sistema respiratório, ele faz basicamente o quê? A gente faz trocas gasosas, né? Então, temos o nosso ar, né? Tem ar aqui em todos os ambientes, né? E aí, o que acontece no ambiente terrestre? No ar, a gente tem vários gases, né? Não tem só oxigênio e gás carbônico, não. Tem nitrogênio, tem hidrogênio, tem vários tipos de gases que estão aí disponíveis no ar que a gente respira. Então, esse ar vai entrar no nosso corpo através da nossa cavidade nasal, vai chegar até os pulmões, e aí o que vai acontecer é a troca gasosa, né? Então, o nosso corpo não vai usar todos os gases que estão disponíveis, né? Vai usar somente o oxigênio. O interessante para ele é o oxigênio, tá? Então, o corpo utiliza esse oxigênio que vai ser enviado para as células e lá ele vai participar do metabolismo celular. Lá nas células já tem o quê? A resposta do metabolismo, porque as células estão constantemente realizando ali suas atividades. E aí, um dos metabólitos é o gás carbônico. E aí, o que acontece? O gás carbônico retorna para os pulmões para ser eliminado do corpo. E isso o corpo faz constantemente, tá? Então, a gente vai entender melhor direitinho como funciona o nosso sistema respiratório. Então, vamos observar anatomicamente. A gente tem a estrutura anatômica, conseguimos observar aí por onde o ar entra, né? Ele pode entrar pelo nariz ou pela boca também, tá? Mas é importante que a gente respire corretamente, respire pelo nariz, tá bom? Então, às vezes a pessoa está gripada e pode acontecer de ela vir a respirar pela boca, tá? Isso é normal. Então, o que acontece? A gente tem aqui a cavidade nasal, temos aqui a narina, né, o nariz, e dentro do nariz a gente tem uma mucosa, um tecido especial que tem células que produzem esse muco, né? A gente até chama erroneamente de meleca, mas é um muco que deixa o nosso nariz ali mais úmido. Então, isso é uma das primeiras defesas do nosso corpo, tá? Então, o que acontece? Além desse muco, a gente tem também uns pelos, né? Esses pelos também vão ajudar a filtrar o ar que está entrando no corpo, tá? Então, o que acontece? Temos aqui a primeira defesa, né? Por isso que é importante respirarmos pelo nariz, que aí o ar vai entrar aqui no nariz, já vai ser filtrado, ele já vai ser também umidificado, porque afinal, o ar que nós respiramos no ambiente, ele tem que se adequar, quando ele for entrar no nosso corpo, ele tem que se adequar à temperatura do corpo, que é em torno de 35 a 37 graus Celsius, mais ou menos, tá? Então, se você ficar pertinho de uma pessoa, você botar a mão perto do seu nariz, você sente aquele ar quente saindo de dentro da pessoa. Por quê? O ar está saindo com a temperatura do corpo humano, tá bom? Então, quando esse ar for entrar aqui no nariz, ele já vai ser o quê? Umidificado, ele já vai se adequando à temperatura corporal. Tá certo? Então, ele vai percorrer aqui esse caminho de narina, passa pela faringe, tá? Então, como eu falei para vocês, pode ser que a pessoa respire pela boca, né? Tem algum problema nasal ali, uma gripe, alguma coisa. Então, por isso que a gente tem o contato aqui na boca, olha só. Temos aqui o contato com a faringe também, e esse ar também vai ser enviado para os pulmões, tá? Então, continuando aqui o caminho, temos a faringe. Mais abaixo nós temos a laringe, onde nós vamos encontrar as pregas vocais, bem nesse local aqui. Pregas vocais.
Então, se vocês forem prestar atenção, as pregas vocais, na verdade, o som que nós emitimos, a nossa voz, ela só acontece quando nós expiramos. Por quê? O ar sai de dentro dos pulmões, passa pelas pregas vocais e emite o som da nossa voz, tá? Então, por isso que a gente, quando fala muito rápido, aí fica cansado, aí precisa respirar para repor, né? Um pouquinho. Então, a gente só emite o som da voz quando o ar passa aí, na nossa expiração, passa pelas pregas vocais que ficam localizadas na laringe, tá bom? Então, continuando o caminho do ar, passou pela laringe, desceu até a traqueia. A traqueia é essa região aqui, que é esse canal, ele tem, a gente até consegue sentir pegando aqui na nossa garganta, ele tem anéis de cartilagem que o mantém constantemente aberto, tá? Então, justamente para que haja passagem livre do ar para os pulmões, ok? Da traqueia nós vamos ter os brônquios, e aí cada brônquio vai para um pulmão, pulmão direito, pulmão esquerdo, tá bom? E os brônquios, eles vão se ramificar, formando aqui, parece uma arvorezinha, né? Que são os bronquíolos, ok? Os bronquíolos vão ter os alvéolos pulmonares, tá bom? Os alvéolos pulmonares, que vai acontecer lá, eles são membranas bem fininhas, onde vai acontecer a troca gasosa, tá? Então, o que vai acontecer? Quando nós inspirarmos, os alvéolos pulmonares vão se ligar, na verdade, eles vão fazer a troca gasosa, vão disponibilizar o oxigênio para as hemácias e quando a gente expirar, os alvéolos pulmonares vão expelir o gás carbônico, tá? A gente vai ver isso com calma direitinho. Então, esse é o caminho que o ar percorre aí no nosso corpo. E mais abaixo, não menos importante, nós temos aqui o diafragma, que é um tecido muscular que nós temos aí nessa região que vai nos ajudar a ter o movimento de inspiração e expiração, tá? Então, ele faz essa movimentação que a gente vai já ver daqui a pouquinho, e aí ele ajuda nesse movimento, né, de inspirar e de expirar, tá bom? E aí vocês podem ver que os pulmões estão circundados aqui pelas costelas, né? Podemos observar aqui o corte das costelas. E entre as costelas tem os músculos chamados de intercostais, tá? Que também ajudam nessa movimentação e na abertura ali dos pulmões para a inspiração, tá bom? Então, basicamente, esse é o sistema respiratório humano. E o caminho que o ar faz quando ele entra do corpo e o contrário quando ele sai, tá certo? E aí a gente pode observar aqui aqui no nosso croma, a gente tem esse movimento de inspiração e de expiração. Então, o que acontece? Quando o ar precisa entrar no meu corpo, né, o que o diafragma faz? Ele está aqui, logo aqui, abaixo das costelas, né, separando os meus pulmões da minha região abdominal. Então, ele está bem aqui. Então, quando eu inspiro, ele faz esse movimento aqui, ó. Ele desce, né? Ele desce para que haja um maior tamanho aí dos pulmões, tá? E o que acontece também, como eu falei para vocês, os músculos intercostais que ficam aqui entre as costelas, eles também vão se expandir para que haja a entrada do ar no corpo, tá bom? Então, isso acontece constantemente. Olha só como vocês podem observar, o diafragma, ele vai, se expande, ele desce, né? E os músculos intercostais também fazem a mesma coisa, deixando ali a pressão interna menor para que o ar entre, né, no nosso corpo. E o contrário, quando o músculo relaxa, né, o diafragma volta para o seu tamanho original e as costelas também, o que vai acontecer é que a pressão ficou maior e o ar vai ser expelido na expiração, tá? Então aqui a gente pode observar bem esse movimento de inspiração e expiração. Inspiração, quando o ar entra, né? Então o músculo do diafragma se abaixa, as costelas aqui se expandem com a ajuda dos músculos intercostais, e aí entra o ar no nosso corpo com a inspiração. E aí a expiração é quando esses músculos relaxam, voltam ao seu tamanho normal. Tanto o diafragma, que a gente observa aqui, quanto os músculos intercostais. Então,
pulmão volta para o tamanho normal também e esse ar vai ser expelido na expiração, tá bom? Então, vamos continuar a aula, porque o importante do nosso sistema respiratório é o quê? Fazer a troca gasosa, né? Então, todo esse movimento aqui, toda a nossa anatomia é justamente para que aconteça a troca gasosa entre oxigênio e saia o gás carbônico, tá bom? E a essa troca gasosa nós damos o nome de hematose. Então, a hematose acontece dentro dos pulmões, como a gente pode observar na nossa próxima imagem. Muito bem, olha só. Temos aí os pulmões, né? E aí nós demos aqui um zoom numa pequena parte dos pulmões. Então, a gente pode observar aqui os alvéolos pulmonares. São esses aqui, ó. Os alvéolos pulmonares são essas estruturas redondinhas, parecem um cacho de uva, né? E vocês podem observar que ela está assim com uma rede ao redor dela, que são os capilares, olha, os capilares bem fininhos. Lembra que a gente falou lá dos vasos sanguíneos, né? Que tem as veias, as artérias e os capilares, que são vasos bem fininhos? Então, aqui estão os capilares. Como eles são bem fininhos, eles vão, o quê? Vai ter ali a circulação sanguínea e o que vai acontecer? Os capilares em contato com os alvéolos, vocês podem ver que eles estão intimamente ligados, né? O que vai acontecer? Vai acontecer lá a troca gasosa. Então, a gente observa aqui o aumento, né? Um esqueminha mostrando o que acontece. A gente tem aqui o capilar, tá? E aqui em amarelo tem os alvéolos, ok? E aí o que está acontecendo? A circulação do sangue, né? Aqui dentro dos capilares vocês veem que tem esses pontinhos vermelhos que são as hemácias, tá? Então as hemácias participam aí carregando o oxigênio e o gás carbônico. Então quando essas hemácias passam aqui dentro dos capilares bem fininhos e passam lá pelos alvéolos, o que vai acontecer? As hemácias vão receber o quê? Oxigênio, certo? E vão liberar gás carbônico. Então, elas fazem essa troca gasosa. Então, hematose significa troca gasosa. Isso está acontecendo lá dentro dos capilares sanguíneos, né? Que estão percorrendo ali os alvéolos pulmonares, passando ali bem juntinho. E ali, aí como as membranas são bem fininhas, está ocorrendo a troca gasosa. Está entrando oxigênio no meu capilar, na verdade nas minhas hemácias aqui, e está saindo o gás carbônico, tá? Não nessa ordem, né? Na verdade, precisa primeiro sair o gás carbônico para entrar o oxigênio, não é mesmo? Então, aí a gente tem a participação das hemácias, que são os glóbulos vermelhos do nosso sangue, ok? Então, basicamente é isso que acontece na nossa respiração, a hematose, que é a troca gasosa. Então, a gente viu aqui os alvéolos pulmonares, que são essas estruturas bem pequenininhas, né? Bem redondinhas. Elas estão circundadas pelos capilares sanguíneos, então está constantemente ali circulando sangue dentro dos capilares. E o que acontece é esse processo aqui. O gás carbônico é liberado. Esse gás carbônico veio de onde? Veio das células, né? Veio lá das células, ok? E aí ele vai ser liberado lá nos alvéolos pulmonares e essas hemácias que estão passando ali, elas não vão perder a viagem, né? Elas já deixam o gás carbônico e vão se integrar ali com o oxigênio, tá bom? E aí elas não perdem a viagem, já leva esse oxigênio para as células de volta, tá? Então, constantemente está acontecendo isso na nossa respiração, ok? Então, vamos continuar a nossa aula. E aí a gente vai diferenciar esses nomes, né, quando a hemácia estiver carregando oxigênio e quando ela estiver carregando gás carbônico. Então, vamos observar aqui na próxima imagem. Temos aqui um outro esquema, mostrando para a gente o alvéolo pulmonar, certo? Ele está aqui em vermelho nessa representação. E aí o que acontece? Quando a hemácia está carregando o oxigênio, ela é chamada de oxihemoglobina, tá bom? Então, aqui vamos só fazer uma hemácia mais o oxigênio, ok?
E quando a hemácia está carregando gás carbônico, ela é chamada de carbohemoglobina. Então, aqui a gente tem a hemácia mais o CO2, certo? E aqui nesse esquema a gente pode ver o quê? A oxihemoglobina, que é a hemácia mais o oxigênio, saindo do alvéolo pulmonar e levando esse oxigênio para o tecido onde estão as células, todos os tecidos, tá, do nosso corpo. E aí, como atividade celular, a gente tem a liberação do gás carbônico. E aí a hemácia que foi lá deixar o oxigênio, como eu falei para vocês, ela não perde a viagem, né? Ela já traz o oxigênio, ou deixa o oxigênio e tira o gás carbônico das células daquele tecido. E aí ela leva para onde? De volta para o alvéolo pulmonar, tá ok? Então, quando nós inspiramos, nós colocamos o oxigênio para dentro. E aí acontece esse processo, né, em que as hemácias vão, a oxihemoglobina vai, leva lá o meu oxigênio para as minhas células, tá? E aí, quando eu expiro, eu libero o gás carbônico que as outras hemácias trouxeram. E aí acontece esse processo a todo tempo, tá? E aí a gente tem um controle da respiração, né? Mas esse controle não é assim, eu estava ali lendo um livro e esqueci de respirar. Não. Ele acontece automaticamente. Apenas a gente consegue de vez em quando prender a respiração, mas não consegue por muito tempo, tá? Então a gente tem o controle da respiração voluntário e involuntário, né? Então, voluntário é quando a gente pratica algumas atividades, né? Ou você vai fazer aí competição de quem fica sem respirar por mais tempo, ou você vai nadar, ou algum lugar está fedendo, né? Então, o que acontece? Você consegue ter esse controle voluntário da respiração, ficar sem respirar por, acho que uns 2 minutos, não tentei ainda, tá? Não é muito tempo, não. E aí a gente consegue ter esse controle da respiração. E o que acontece quando a gente prende a respiração? Aumenta a quantidade de gás carbônico no meu sangue, né? Afinal, eu prendi a respiração e não está entrando oxigênio, só tem gás carbônico para sair, né? Então, aumenta a quantidade de gás carbônico no sangue e aí o meu sangue fica o quê? Mais ácido, tá? E aí, essa resposta é enviada lá para o meu bulbo, aqui na parte da minha nuca, tá? Aqui na região do encéfalo, que vai ser o que controla a respiração. E aí, se você vai demorando para voltar a respirar, vai demorando, o que vai acontecendo? O sangue vai ficando mais ácido, mais ácido. E essa resposta vai sendo enviada para o bulbo. Olha, ele está sem respirar, ele está sem respirar. E aí a gente não consegue aguentar porque o bulbo vai e manda a resposta. Respira, né? Para com isso. Tá? Então, a gente não consegue ficar sem respirar por muito tempo, tá? É um controle do nosso corpo, tá bom? Como eu falei para vocês. Então, temos o controle voluntário e a gente consegue prender a respiração por um tempinho, mas não por muito tempo por conta lá do bulbo que está controlando a minha respiração. É o meu controle involuntário, tá ok? Então, quando a gente dorme, quando a gente pratica outras atividades que a gente nem está lembrando da respiração, não lembra nem o que comeu ontem, então nós temos aí o bulbo trabalhando para a gente, verificando o pH do nosso sangue, né? Que é ele que vai dizer se a nossa respiração está adequada, se a gente tem que respirar com mais frequência, mais rapidamente, como é que está o pH do sangue, tá? Então ele controla a respiração através do pH sanguíneo, ok? Então, assim que acontece o controle da nossa respiração. Então, vamos aqui para a próxima imagem, mostrando aqui o famoso bulbo, né? O cara que manda na respiração. Olha só, ele está bem aqui nessa região, ok? Bem aqui, logo abaixo lá do meu cerebelo. Então, é ele que controla, né? A gente tem lá receptores nos nossos vasos sanguíneos que vão verificar o pH sanguíneo. Então, muitas vezes você está ali numa situação de perigo e aí o
o bulbo faz parte aí dessa, quando a gente aumenta os batimentos cardíacos, consequentemente a gente aumenta a frequência respiratória, então é o bulbo que vai controlar essa parte da respiração, tá bom? Então a gente tem receptores de estiramento no parênquima pulmonar que vão determinar aí se a gente tem que aumentar a frequência da respiração, tá bom? E temos também quimiorreceptores aqui nas nossas veias e artérias, tá bom? Então isso tudo é enviado através do bulbo, é ele que verifica ali o pH sanguíneo, se a gente precisa aumentar a frequência respiratória ou não, tá certo? Assim que acontece. E aí, falando do pH sanguíneo, né? É ele que vai dizer para o bulbo como é que está a nossa respiração. Se a gente está ali tranquilo, né? Se a gente pode manter a respiração tranquila, os batimentos cardíacos, né? Ou se tem que aumentar essa frequência respiratória, tá? Então, lembrando que o nosso sistema circulatório e o sistema respiratório estão intimamente ligados. Lembram lá da pequena circulação? Então, quando o sangue é enviado lá para os nossos pulmões, pelo coração, a gente tem ali a pequena circulação. Então, se eu aumentar a frequência cardíaca, né, pode ser porque eu estou fazendo uma atividade física, jogando bola, ou se eu fiquei nervoso, né, então aumenta ali a frequência cardíaca, então aumenta a quantidade de sangue sendo enviada para os meus pulmões, e aí aumenta a frequência respiratória também. Então, eu fico ofegante respirando mais rápido. Então, isso é normal porque os sistemas respiratório e o meu circulatório estão intimamente ligados, tá? E aí eu mostrei para vocês aqui a parte anatômica, né, onde fica lá o bulbo, e aí ele verifica através do pH sanguíneo se você precisa aumentar ou diminuir a frequência respiratória, tá bom? Então vamos observar na próxima imagem, olha só. Nós temos aí o gás carbônico, ele está aqui ligado com uma molécula de água, né? Bem aqui, olha só. E aí o que acontece? O gás carbônico ele circula no nosso corpo não só dentro das hemácias, mas também dissolvido no sangue, formando essa molécula aqui, tá bom? E aí o que acontece? Quando eu tenho uma maior quantidade de gás carbônico, o pH do sangue fica mais ácido. Logo, olha só, eu tenho o que eu chamo de acidose, certo? E quando eu tenho uma menor quantidade de gás carbônico, eu tenho o que chamamos de alcalose, tá bom? Então, essa é a partir desse pH que a gente tem a frequência respiratória sendo determinada pelo bulbo, tá certo? Então, lembrando que o gás carbônico não circula só nas hemácias, mas também dissolvido no sangue, tá? Então, e aí quando ele está circulando, esse sangue está circulando lá nos alvéolos pulmonares, lá pelos capilares, ele também vai ser liberado ali dentro dos alvéolos pulmonares, tá bom? Não é só dentro das hemácias, não, certo? Então, assim a gente tem a nossa frequência respiratória sendo determinada pela acidose ou pela alcalose, tá certo? E a gente tem um gráfico mostrando um pouco aqui da curva de dissociação do oxigênio da hemoglobina. Então, o que está acontecendo aqui? A gente tem a quantidade de oxigênio, quando ela aumenta, né, no sangue, a gente tem lá, quando o gás carbônico aumenta no sangue, o que vai acontecer é que eu tenho um aumento também da frequência respiratória, ok? E aí eu tenho justamente isso para que aumente a quantidade de oxigênio no sangue. Então, é necessário que haja um equilíbrio da quantidade de oxigênio e da quantidade de gás carbônico no sangue, tá certo? E aí, ao nosso sistema respiratório, a gente tem também associada doenças, né? Infelizmente. Então, como o nosso sistema respiratório, a gente está bem exposto, né? A gente pode estar na nossa casa, mas também a gente pode estar passando na rua e ter uma árvore queimando, fumaça. Então, a gente está ali respirando constantemente. Então, isso pode, na verdade, isso entra nos nossos pulmões e, consequentemente, no nosso corpo, né? Então, além disso, a gente está exposto também a micro-organismos que estão em todos os ambientes e que podem causar várias doenças também, tá?
Então, tem um livre acesso, né? Apesar da gente ter aqui uma proteção, né, com os nossos pelos, com o muco, então, às vezes pode entrar, assim, micro-organismos, poeiras, partículas que não são tão legais para o nosso corpo e podem causar diversas doenças, tá? Então, nós vamos ter aí, associado ao nosso sistema respiratório, várias doenças respiratórias. Então, no mundo todo, as doenças que acometem o sistema respiratório ocupam o posto de terceira causa de morte, né? Então, como eu falei para vocês, nosso sistema respiratório está muito vulnerável, tá? Dependendo aí do ambiente em que você esteja, então podem acontecer vários tipos de doença. A primeira delas que a gente vai citar é a bronquite crônica. A bronquite crônica ela é definida como uma inflamação dos brônquios. Lembra lá da nossa parte da anatomia que a gente viu? Então, os brônquios são ali aquela região que sai da traqueia, né, que vai cada uma para um pulmão, né? Pulmão direito e pulmão esquerdo. Então, quando há inflamação nesses brônquios, geralmente acontece o quê? Olha só, a gente pode observar aqui na imagem o brônquio normal, tá? Vocês podem ver que ele está aqui vermelhinho, tem livre passagem aqui para o ar, tá? E aí, quando eles estão inflamados, eles ficam assim, cheios de muco. E aí, geralmente, essa doença ela surge depois de 20 a 30 anos de exposição a fatores irritantes. Olha só, então é uma doença que leva muito tempo para se instalar, né? Então, se a pessoa estiver exposta ali ao tabaco, fumaça do tabaco, poluição do ar, entre outras coisas, né? Isso pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres. Só que a ocorrência é mais comum em mulheres, tá? Então, as mulheres são mais sensíveis a esses fatores. Então, essa constante exposição à poluição do ar, ela faz com que os brônquios fiquem inflamados, causando o que a gente conhece como bronquite crônica. E aí, essa afecção pode preceder ou acompanhar enfisema pulmonar. Então, o que acontece na enfisema pulmonar, que é uma outra doença aí do sistema respiratório. Essa enfisema pulmonar, ela também é uma doença crônica, que vai acontecer o quê? A destruição dos tecidos pulmonares, passando esses a ficarem hipersuflados. Então, normalmente, também acontece por conta da exposição prolongada ao tabaco ou produtos químicos tóxicos e também a poluição do ar, né? Então, aqui a gente pode observar na imagem o alvéolo saudável, ok? Então, ele está aí no seu formato normal, que ele é arredondado, né, em contato ali com os capilares, e aí a enfisema pulmonar, que é uma doença crônica, esse alvéolo vai sendo destruído, tá? Então, ele vai perdendo a capacidade de fazer a hematose, que é a troca gasosa, que é tão importante aí para o nosso sistema respiratório. Então, vai morrendo ali tecido do meu pulmão, e aí eu vou ficando com uma incapacidade respiratória, tá certo? Então, é uma doença que leva aí muitos anos para se instalar, tá? Mas geralmente são pessoas que trabalham em ambientes que tem muita fumaça que tem esse problema respiratório. A outra doença que é muito comum é a asma, né? Ela também é conhecida como asma brônquica ou bronquite asmática. Então, ela é uma infecção pulmonar caracterizada pela inflamação das vias aéreas e também leva à diminuição ou até mesmo obstrução do fluxo de ar. Sua fisiopatologia está ligada a fatores genéticos e ambientais. E aí ela pode se manifestar por meio de crises de falta de ar. Então, a gente tem aqui na primeira imagem um pulmão saudável e um pulmão com asma. Então, a gente observa aqui nos bronquíolos, olha só, o saudável ele está com a livre passagem para o ar, e aqui quando a pessoa tem asma, está ali com pouca passagem para o ar. Então, a pessoa fica com aquela insuficiência respiratória também, né? Então, essa doença, ela é crônica, e aí ela também vai destruindo os tecidos pulmonares, e aí eles também vão perdendo essa capacidade de troca gasosa. Então, geralmente a pessoa também, ela pode ter sido exposta aí ao tabaco, produtos tóxicos, mas ela pode se tratar, tem a bombinha, né, como a gente pode ver aí na imagem, que já melhora na mesma hora que ela borrifa, né, o remédio na boca, tá? E aí ela também sempre tem que ser acompanhada, porque qualquer gripe, qualquer mudança de temperatura
a pessoa pode vir apresentar ataques asmáticos, tá bom? A próxima doença que nós vamos observar é o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é um dos tumores malignos mais comuns, então a sua incidência no mundo vem aumentando 2% a cada ano. A mortalidade por esse tipo de neoplasia é muito elevada e o prognóstico está relacionado à fase em que é diagnosticado. Então, a gente observa aqui na primeira imagem, um pulmão sadio e na segunda, um pulmão com câncer, né? Vocês podem observar que ele fica com a coloração escura e aí a pessoa também fica com insuficiência respiratória, tá? Então, a pessoa que tem o câncer de pulmão, né, o principal fator de risco para aparecimento dessa doença é o tabagismo. E também ela pode ser causada por certos produtos químicos que a pessoa tem ficado exposta, como o arsênico, o berílio, asbesto, radônio, níquel, cromo. Todos esses compostos químicos, se a pessoa ficou exposta ali no ambiente de trabalho, ela pode vir a apresentar essa doença gravíssima, tá? Então, geralmente, é associado aí a doenças ocupacionais. Uma outra coisa que pode acontecer também é a intoxicação por monóxido de carbono, tá? E aí, o monóxido de carbono é o CO, ok? Então, é uma molécula de oxigênio ligada a uma molécula a um átomo de carbono, tá? Então, o CO ele consegue se ligar às moléculas de hemoglobina com muito mais afinidade e avidez do que o oxigênio. Então, quando ela se liga às moléculas de hemoglobina, ela impede com que o oxigênio se ligue às mesmas. Então, o que acontece? Se a pessoa ficar exposta a fumaça de carros, fumaça de queimadas, fumaças em geral de lenha, né, de queima de lenha, o que pode acontecer é que ela pode morrer por asfixia, porque o monóxido de carbono se liga às hemácias e aí essas hemácias não ficam livres nunca mais, tá? Elas não conseguem se ligar mais ao oxigênio. Então, se a pessoa ficar exposta ali por um determinado tempo, todas as suas hemácias vão se ligar ao monóxido de carbono e aí ela pode vir a falecer, tá? Então, é importante a gente não ficar em ambientes que tenham fumaça, tá ok? Então, a gente tem a ligação aí da hemoglobina com o CO, né, com o monóxido de carbono, que chama-se de carboxihemoglobina e pode levar a um quadro de falta de oxigênio no organismo, podendo acarretar na morte, tá? Então, às vezes acontece das pessoas, já aconteceu muitas vezes, né, das pessoas que vivem em ambientes frios, elas têm uma lareira dentro de casa que fica ali queimando a lenha, e aí aquela queima gera o quê? O monóxido de carbono. Então, se elas ficarem em ambiente fechado com aquela lareira, elas ficam respirando ali e morrem silenciosamente, tá bom? Então, é muito perigoso aí a queima de uma forma geral, tanto de combustíveis fósseis quanto de madeira, certo?
Música